Olá pessoal, aqui é a professora Aline, nós estamos para mais uma videoaula, onde hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é bem fácil de ser entendido e nós vamos ter algumas dicas aqui bem legais para você entender como que funciona. Antes de eu iniciar a explicação, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar com seus amigos e ter bons estudos. Vamos lá então, aqui está o esboço de um plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é composto por números infinitos. Aqui à direita, nós vamos ter todos os números positivos, do zero ao infinito. Acima, nós vamos ter todos os positivos, do zero ao infinito. À esquerda, nós vamos ter os negativos, do zero ao infinito. E abaixo, nós vamos ter os negativos, de zero a infinito. Muito bem. O que acontece aqui? Aqui na vertical, nós vamos chamar da ordenada y. E na horizontal, nós vamos chamar de x. Por isso que nós chamamos aquele parzinho de números que é dado nos exercícios por pares ordenados, tá? E geralmente os pares ordenados, eles fazem parte vão ser marcados, vão ser identificados no plano cartesiano. Por exemplo, nós temos aqui, ó, eu vou colocar bem aqui abaixo para você ver. Nós vamos ter um par ordenado A, onde a abscissa nós vamos chamar de 2 positivo e a ordenada nós vamos chamar de 3 positivo também. Esse é o ponto A. E também nós vamos colocar um ponto B, que nós vamos colocar aqui a abscissa negativo 1 e a ordenada negativo 2. Tá? Nós vamos marcar esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, aqui no nosso plano cartesiano. Muito bem. Aqui onde a gente colocou os pares ordenados, quem que vocês têm aqui? Vocês têm o x e o y. O x e o y, em cada par ordenado aqui. E aí nós vamos marcar eles aqui no plano cartesiano, tá? Então, o que acontece? Como eu tô usando uma dimensão um pouquinho maior, tá? Vocês no caderno, por exemplo, vão marcar cada 1 centímetro, né? Eu vou utilizar uma escala um pouquinho maior para vocês conseguirem ter uma visão melhor, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Aqui está a origem, tá? A origem. E aí, nós vamos marcar. Aqui no ponto A, ele diz que tem 2 na abscissa, ó, abscissa x, tá aqui, ó, abscissa, e é positivo, então é à direita. Então, nós vamos marcar 2 centímetros aqui, ó, tá? Eu vou marcar aqui com um lápis, para ficar bem certinho, ó. Eu ia usar uma escala maior, mas eu vou usar a escala correta para você me entender bem. Aqui está a abscissa 2, tá? Que está aqui no par ordenado, olha aqui, ó, ponto A, abscissa 2. E agora nós vamos marcar a ordenada 3 positivo. Lembra que os números positivos da ordenada, eles são acima? Então, nós vamos marcar lá, vamos lá, marcar 3 centímetros. Vamos marcar 3 centímetros aqui, ó. Aqui está o 3. E nós vamos identificar isso aí tudo certinho, ó. Então, aqui nós temos... Vamos pôr a caneta. Aqui nós temos o 2 e aqui nós temos o 3, tá? Os 2 pontinhos. E agora, nós vamos ter que unir esse par ordenado, ó. Nós vamos unir eles. E aqui nós temos o ponto A. Aqui está o ponto A. Muito bem. Agora, nós vamos marcar o ponto B. Olha só, quem é o B? Negativo 1 e negativo 2. Negativo 1 na abscissa. Então, nós vamos ter que marcar esse pontinho à esquerda, ó. A abscissa está aqui. Olha só, a abscissa está aqui. E nós vamos marcar, então, o negativo 1 aqui na abscissa. Vamos marcar aqui negativo 1. E na ordenada, ele deu para nós o ponto negativo 2. Então, a ordenada negativa é abaixo e nós vamos marcar aqui 2 centímetros
que é o ponto negativo 2, tá? Tô colocando a caneta para não ficar ruim para você enxergar. E agora nós vamos unir esses dois pontos, essas duas medidas, né? E aqui nós temos então o ponto B, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo e vou colocar aqui para vocês mais algumas situações para vocês ficarem com um entendimento mais completo. Aqui nós não estamos estudando uma função, tá? Nós estamos só marcando os pontos, identificando os pontos no plano cartesiano. Eu vou colocar aqui um ponto C, que nós vamos chamar esse ponto C com abscissa 0 e ordenada, vamos marcar a ordenada 6 positivo, tá? E vamos ainda encontrar um ponto D com a abscissa 5 e a ordenada 0. Tá? Vamos identificar esses dois pontos agora aqui no plano cartesiano. Vamos lá. Ponto C. 0 na abscissa. Ó, a abscissa está aqui, ó. Tá? O 0 está aqui, na origem, tá? E o 6 na ordenada. 6 positivo é acima, ó. Vamos marcar 6 centímetros. Vai dar aqui em cima esse pontinho, tá? Aqui está o 6 positivo. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Quando a gente for unir o 0 da abscissa com o 6, o ponto C vai ficar aqui, tá? Então, aqui está o nosso ponto C. Agora, vamos marcar o contrário. Olha só que interessante que fica, ó. Agora, nós vamos ter o ponto D. Quem é o ponto D? 5 na abscissa e 0 na ordenada. Vamos lá, então. 5 positivo, 5 centímetros positivo na abscissa e 0 na ordenada. 0 está onde? Está aqui. Quando nós for unir o 5 com o 0, aonde vai ficar o ponto? Vai ficar na origem? Não, gente, vai ficar aqui no 5. Então, aqui está o nosso ponto D. Identificando, então. Quando que o pontinho vai ficar aqui? Quando que ele fica na origem? Quando o ponto for 0 e 0. Olha só, vou colocar aqui, ó, um ponto E. Eu vou colocar aqui em cima, mas você vai entender, tá? O ponto E é 0 e 0, tá? Então, 0 e 0. 0 na abscissa, tá aqui. 0 na ordenada, tá aqui. Então, aqui no meio está o ponto E identificado no plano cartesiano. Bem, aqui está então uma aula completa para você ter uma noção básica, tá? Dos pontos no plano cartesiano. Assista esse vídeo 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, até você compreender. É muito fácil, tá, pessoal? Aqui, ó, eu até vou marcar para você mais uma vez os pontinhos. Você pode fazer isso a lápis nos exercícios que forem dados para ti lá na escola, tá? Para você conseguir identificar quem é o X, quem é o Y, abscissa, ordenada, para trazer aqui para o plano cartesiano. Num próximo vídeo nós vamos estar então traçando os pontos e identificando quando é uma função linear, quadrática, para você ter uma noção bem boa do estudo de funções. Um abraço e até o próximo vídeo.